amigos e amigas, está em curso a destruição nacional em nosso país. Entendam bem, não estou falando da destruição estatal, porque o nosso Estado já está todo quebrado, dominado, dirigido por interesses estrangeiros. De longa data, já falamos em outros vídeos e vamos continuar a falar adiante. Me referimos à nação brasileira. Nação, aquele povo que tem determinados valores comuns, língua comum, que atua. Por exemplo, consideramos que faz parte da nação brasileira também os povos indígenas, tão assassinados por militares e pelas elites das classes dirigentes brasileiras. Então, aqui quando dizemos que há uma destruição nacional em curso, nos referimos também aos índios, aos quilombolas que ainda existem, aqueles que habitavam o Brasil antes de nós, que estão sendo dizimados e foram dizimados nas últimas décadas. A destruição nacional prossegue, agora destruindo até os valores mesmo daquela parte das elites brancas, mais de classe média, etc., como buscaremos colocar adiante, com doenças físicas e doenças mentais, provavelmente deliberadamente trazidas para nosso povo como uma forma de adoecer para melhor dominar. Vejam bem a questão do Estado. Estado vai envolver soberania, território, governo, a soberania da nação e também a autoridade no território, além de uma finalidade geral que, em geral, é o bem-estar popular. Então, território, soberania, povo, isso aí são elementos fundamentais do Estado. E o que acontece no Brasil? O que temos visto? A destruição disso. Como podemos falar em soberania com milícias em toda parte? Como podemos falar em soberania com inúmeras áreas, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que vamos dar como melhor exemplo, pois conhecemos melhor, estamos melhor aqui, estudamos melhor? Como podemos dizer que existe sequer uma soberania nacional e mesmo do Estado sobre todo o Estado do Rio de Janeiro, quando grande parte dos morros, favelas, comunidades está ocupada por milícias e as forças armadas sequer sobem lá, as forças militares também. Então, nós estamos aqui numa situação, não só no Rio, como na Amazônia, em vários lugares, em que não existe soberania nacional, autoridade, governo. O que temos visto no Brasil, e já vem de décadas, é simplesmente uma administração brasileira, mas subordinada a determinadas regras internacionais que não conseguem ser rompidas. E aqui o Brasil está subordinado. Interesses do mercado, interesses de juros, da dívida pública principalmente, que vem de séculos, né? E assim por diante. Então vejam bem a situação. Não há liberdade do governo, nem mesmo sobre uma atuação da economia como desejaria. Está subordinado a cadeias internacionais de interesses, a pressões estrangeiras, que não são essas que estão nos jornais como Trump da vida negociando, são outras, mais profundas, de forma a que não temos, na verdade, um governo que é capaz de tomar decisões fundamentais no interesse do povo. O que temos é a administração. Administra-se dentro de decisões fundamentais que foram tomadas fora do país, ou por pequenas elites que não são o povo brasileiro através de plebiscitos, de referendos, de decisões soberanas do Congresso e assim por diante, mas fora do país, pequenas elites ligadas a interesses estrangeiros. Na verdade, o que somos é um estado de exceção de longa data. Verifiquem nesse Caminhando e outros, o que é o estado de exceção. Vejam o livro do Agamben, né? Estado de exceção, entre outros.
E, na verdade, de longa data para cá, principalmente desde 1964, estamos num estado de exceção, a partir de um golpe estrangeiro, feito de forma violenta, que começou em 64 e que se desdobra até hoje numa contra-revolução antinacional e antidemocrática. Então, esse estado de exceção é obviamente disfuncional, em que não estão sendo cumpridas as normas jurídicas, a Constituição, as leis. Estão profundamente abalado por corrupção a nível estatal, municipal, federal, por emendas secretas, não é? Por absurdos verdadeiros. Aqueles que duvidam disso, aconselhamos olhar a praxis para saber qual é a realidade brasileira de destruição nacional. Violência se isola como a maior preocupação do país. Arrastão em área nobre de São Paulo rendeu 2 milhões. Ameaçadas de extorsão, lojas e igrejas fecham no Andaraí, Rio de Janeiro. Banco paralelo do PCC possuía contratos com o poder público. Passarelas invadidas por motociclistas e barracas de camelôs, Rio de Janeiro. O que significa isso? Não só nós temos administrações incompetentes, como a do município do Rio, do estado do Rio, como não temos sequer soberania sobre morros, favelas, etc. Os anos 70, afinal, foram terríveis, com direito a espancamentos e shows vigiados pela polícia. Geraldo Azevedo fazia parte da trilha sonora da novela Gabriela, da Globo, em 75, quando, do nada, foi sequestrado e torturado por mais de um mês. O curioso é que nem envolvido com política ele era, ao que os militares disseram ter se confundido. Sequestraram Geraldo achando que era algum Valério, que teria a mesma aparência do músico. Isso porque Geraldo Azevedo era cabeludo e barbudo, traços físicos nada apreciados na época. Geraldo não só ouviu um colega de cela ser morto ao seu lado, como era obrigado a dançar nu e encapuzado, sob choques e palavrões, sempre que sua música na novela começava a tocar. A aparência final era uma preocupação da ditadura. Na tentativa de defender a família e os bons costumes cristãos, nada que fugisse da norma padrão podia passar. Depois de defender a clássica Fio Maravilha de Jorge Benjor no 7º Festival Internacional da Canção, Maria Alcina chamou a atenção com seu gingado, sua voz de contralto e físico andrógeno. Muito amor, com emoção, com explosão e gol! Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Ninguém sabia se ela era uma travesti, um gay, transformista ou lésbica. Foi então processada e impedida de cantar com sua voz masculina por 20 dias, pois para a censura Maria Alcina era ofensiva ao público, pois aspas, além de louca, tem voz de homem. A questão é que Maria Alcina não era nem trans ou drag queen, só uma mulher cisgênero, que para eles era fora do padrão. Nos anos 70, Rita Lee atingiu grande popularidade, virando um ícone de rebeldia para a época. Mas foi quando engravidou, em 76, que a polícia armou um falso flagrante, invadiu sua casa e prendeu Rita por um suposto porte de maconha. Ela cumpriu 1 mês na cadeia e 1 ano em prisão domiciliar e ganhou fama de maconheira e ex-presidiária, o que manchou por um bom tempo sua carreira. Hoje eu trouxe mais um tema para a gente refletir.
traição e confiança como figuras arquetípicas que se repetem a todo tempo. A traição rompe a confiança essencial entre as pessoas. Com a ruptura, deixa marcas profundas. E essas histórias de traições começam na história da humanidade, quando lemos Caim mata Abel, Jacó engana Esaú, os irmãos de José vendem ele como escravo, enganam o pai dizendo que José morreu. E a traição mais simbólica que conhecemos. Judas entrega Jesus com um beijo. Esses relatos, essas histórias, ilustram atos de fraqueza, deslealdade, inveja, ciúme, desamparo, fragilidade. A sombra da condição humana. A traição está relacionada com os verbos, com as ações. Enganar, seduzir, fraudar, culpar, confundir, mentir, esconder, roubar, fugir, agir com má fé. Todos eles corroem as relações. Para lidar com essas ações, exige de nós discernimento, coragem, firmeza, disposição para a verdade. A lealdade e a confiança são valores vitais para a saúde dos vínculos. Os vínculos que podem ser reconstruídos após essa ruptura pela traição. E quando que eles podem se fortalecer? Quando encontram a dignidade, o respeito, a alteridade, a integralidade. Então eu trouxe uma questão. O que é que você tem feito para viver bem os seus relacionamentos? Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Então, o João Goulart entendeu que estava na hora de pôr em prática as chamadas reformas de base. E, no dia 13 de março de 64, foi quando ocorreu, isso foi numa sexta-feira, né? Ocorreu o famoso comício da Central do Brasil. Democracia, meus patrícios, é o que o meu governo vem procurando realizar, como é do meu dever, não só para interpretar os anseios populares, mas também para conquistá-los pelo caminho do entendimento e da paz. Não há ameaça mais séria à democracia, trabalhadores, do que a democracia que desconhece os direitos do povo. Não há ameaça mais séria à democracia do que tentar estrangular a voz do povo, dos seus legítimos líderes populares, fazendo calar as suas reivindicações. Estaríamos assim, brasileiros, ameaçando o regime se nos mostrássemos surdos aos reclamos da nação, desta nação, e desses reclamos que de norte a sul, de leste a oeste, levanta o seu grande clamor pelas reformas de base e de estrutura, sobretudo pela reforma agrária, que será o complemento da abolição do cativeiro para dezenas de milhões de brasileiros que vegetam no interior em revoltantes condições de miséria.
A ameaça à democracia, enfim, não é vir confraternizar com o povo na rua. A ameaça à democracia é empulhar o povo brasileiro, é explorar os seus sentimentos cristãos na mistificação de uma indústria do anticomunismo. O negócio é que realmente muita gente compareceu para prestigiar o comício da Central, como ficou conhecido, ou também conhecido como Comício das Reformas de Base. Então, as reformas de base pregava a democratização do solo rural, a reforma agrária, pregava uma mudança no sistema bancário, né? Por exemplo, cortar os juros elevados que os banqueiros ganhavam muito. Aí, quer dizer, mexeu com gente só de grande poder. Matéria de rascunho. Samsara. Samsara é um termo hindu, é a roda da vida, né? Enfim, eu gosto muito do hinduísmo e do taoísmo. Eles, para mim, são base da minha religião ampla. Samsara. Desejo sim que meu texto tenha alguma relevância e acerte alguém bem na testa a golpes de coração. Almejo atingir o ponto da minha insignificância que pode tocar o outro por ter o timbre de igual. Busco um olhar de menino, ingênuo por ser genuíno, vigor de primeira infância, para demolir cara feia, que só castelos de areia têm verdadeira elegância. Disputa violenta, 6 corpos abandonados em carro. Furto e deboche por agentes do BOP no Alemão. Agentes do Estado roubando casas ao invadir o Alemão atrás de bandido. Furto e deboche por agentes do BOP, uma unidade de elite. Desembargador do Tribunal de Justiça, sob investigação, é afastado. O Rio de Janeiro se encontra com esse Tribunal de Justiça sob quase intervenção, com inúmeros desembargadores com decisões absurdas e sendo afastados. Felizmente, que mostra que não existe o mínimo de ordem. No fundo da sala, o Brasil fica em último no ranking de formação de mestres. Ex-chefe de Polícia Civil de São Paulo, que prendeu a cúpula do PCC, é morto com mais de 20 tiros. Mas, depois de tudo isso, nós temos um povo brasileiro e do Rio de Janeiro doente, estressado. 50% já do povo com depressão ou ansiedade, mais ou menos. Mas agora vemos algo pior. Você vai procurar um médico com seus problemas físicos e mentais e você encontra o seguinte: burnout, ansiedade e depressão. 45% dos médicos sofrem com algum transtorno mental. Você procura um médico para ver problemas mentais e físicos e 45% diz aqui a estatística, e devem ser muito mais, porque falsificam, mentem. Então, quer dizer, metade dos médicos, cada 2 em 1 que você procura, está com problemas mentais. Isso sem contar aquelas denúncias que temos aqui de pessoas que trabalham em hospital que veem médicos consultando o Google, veem médicos aí que não sabem coisa nenhuma, completamente incompetentes e assim por diante. Isso é dito por enfermeiros, muitas vezes, por pessoas que limpam os hospitais, que contam aos amigos se isso vai longe. Deputado estadual, olha só, ex-subsecretário e 4 PM são presos, todos envolvidos em corrupção. Cinelândia. Cinelândia é um lugar central do Rio de Janeiro. Terra do cinema, da terra do cinema ao bang bang. Quer dizer, tiroteios na Cinelândia, no centro da cidade, completa morte de insegurança, tudo vazio.
Congresso e o Teatro do Absurdo. Quer dizer, os cronistas já acham o nosso Congresso um teatro do absurdo, uma brincadeira. Fraude bilionária. Operação contra a mineração ilegal prende membro da cúpula da agência reguladora e ex-diretor da Polícia Federal. Vejam, ao ponto que chegamos. O senhor pergunta, retrocesso lamentável. Ampla aliança, agora o Congresso Nacional, que ponto chegamos? Ampla aliança em benefício próprio. Protege parlamentares, teve apoio maciço do Centrão. Os encontros secretos da Gávea Pequena em ator de Paz pelo interior. Paz é o prefeito do Rio que, ao invés de administrar e governar, ele viaja fazendo campanha política, passa os dias fazendo campanha política e tocando bandolim ou algo assim, né? Um pandeiro. Facções apostam em crime ambiental na região amazônica. Meus amigos, por aí vai. Cai a confiança da população nas forças de segurança. E aí vai, eu ficaria aqui falando muito. Os senhores perguntarão de onde eu tirou isso? De um dos jornais mais importantes do Rio, da Big Mídia. Aquela que se dedica, como toda a grande mídia, as redes sociais, inclusive as do PT, da esquerda, entre aspas, né? Aquela esquerda americana que funciona no Brasil, tipo o Partido Democrata Americano, né? Parece uma sucursal dele, né? E nós vemos aí o tempo todo escondendo notícias, minimizando problemas. Mas por que você está citando tanto e gastando tempo? Porque não entendemos que a praxis é o critério da verdade. Então você quer saber o que ocorre realmente? É isso que ocorre. Fatos comprovados. Mortes, assassinatos, o feminicídio nunca esteve tão grande no Brasil e assim por diante. Aí perguntarão, bom, mas quais as origens disso? Esse é o tema do nosso vídeo. Como chegamos a um rio de tiroteio, aí, que alguns chamam ao invés de Rio de Janeiro? Como chegamos a muita gente dizer que o Brasil saiu de país do futuro para um país sem futuro? Quem é o responsável por isso? Quem são os responsáveis? Tudo bem, alguns governantes, os Cabrais da vida, não é? Nem sei o nome desse governador aí, né? Que era vereador, virou governador. Essa barbaridade jurídica nossa, o Supremo decide para cá, para lá, nem se sabe direito. Partidos que mal se conhecem o nome, Podemos, Vencemos, Queremos, MB não sei o quê, cada dia inventa um nome novo para confundir o povo e facilitar eleições. Então estamos numa destruição nacional. Se isso ocorre conosco, imagine no povo simples e pobre. E isso explica talvez tantas pessoas doentes. Nas franjas do Deus Dará. O Deus Dará é um lugar muito distante, né? Isso no imaginário popular, o Deus Dará é um lugar distante. Você mandar o cara, vai para Deus Dará, vai para Deus Dará. Eu resolvi colocar os poemas todos em ordem alfabética no livro. Se você prestar atenção, eles estão em ordem alfabética. E isso exatamente porque o livro não tem nenhuma unidade temática. Cada poema trata de uma coisa completamente diferente da outra. Mas com pouquíssimas palavras, eu falo tudo nesse poema. Portanto, eu botei o título dele de Instantâneo. E o poema diz isso, só diz isso. O mendigo guarda sua fome no sono. Só isso. Eu acho que eu consegui sintetizar tudo com pouquíssimas palavras. Outro poema muito político e tem muito a dizer politicamente é este aqui. A estrela negra das ruas. Negra pele, negro véu, lixo estendido na contramão, nem um sonho, nem um céu, nem família, nem unção. Morreu a santa da rua, sua casa, a chuva e o sol. Era noite, a santa é morta,
Morreu a estrela sem luz, tropeava em chão revolto, entre a rua e o indefinido, amada pelos 10 dedos das mãos, sob obertores imundos. Foi sem vestido de noiva a negra estrela das ruas, prene de poesia e malvadeza dos homens. Todo mundo sabe que comer muito sal pode fazer a pressão aumentar devido à grande quantidade de sódio. Mas você sabia que consumir pouco magnésio também aumenta a pressão? Todo mundo sabe que consumir pouca fibra faz com que o intestino fique mais preso. Mas você sabia que consumir pouco magnésio também pode aumentar o risco de constipação? Você também já ouviu falar que o consumo de muito carboidrato simples e muita gordura saturada aumenta o risco de diabetes tipo 2. Mas você sabia também que o consumo insuficiente de magnésio igualmente aumenta o risco de diabetes tipo 2? Muita gente fala, para evitar a cãibra, a gente tem que comer banana, porque ela é rica em potássio. Mas o magnésio também é super importante para evitar as cãibras. Aliás, a queda do magnésio é que parece ser uma das maiores causas de cãibras entre atletas. E o cálcio para evitar osteoporose? Mas você sabia que sem magnésio os ossos ficam super frágeis? Pois é, o magnésio é um mineral importantíssimo para a saúde. Ele participa da geração de energia. No ciclo de Krebs, entre as 8 reações para a geração de energia, o magnésio está presente em 6. Estima-se que esse importante mineral participe entre 300 e 600 reações bioquímicas do nosso organismo. Sem ele, aumenta o risco de asma, depressão, ansiedade, insônia, dores, náuseas, fraqueza muscular, formigamentos e arritmias cardíacas também são muito mais comuns na carência de magnésio. E grande parte da população parece ter essa carência. Isso porque a dieta costuma ser baseada em carboidratos refinados, pães, biscoitos, arroz branco, açúcar e tudo que tem farinha branca. E onde o magnésio está? O magnésio está presente no arroz integral, na aveia, na quinoa, no abacate, na banana, nas amêndoas, na castanha de caju, na semente de abóbora, na semente de gergelim e na castanha do Brasil. Também está presente no feijão preto, na lentilha, no grão de bico e no cacau. Além disso, tudo que tem clorofila tem magnésio, então os vegetais verdes escuros vão te dar uma boa quantidade de magnésio. Falaremos hoje sobre Ana de Castro Osório. A escritora, pedagoga, feminista e ativista republicana nasceu em Mangualde, cidade do distrito de Viseu, em Portugal, em 1972, século XIX, fim do século XIX. Foi uma importante defensora dos direitos femininos. Criou a literatura infantil, não havia esse hábito de literatura infantil em Portugal. E para vender seus livros teve que criar editora, senão ela não venderia os livros. Era republicana, anticlericalista, defendendo a separação do Estado e a Igreja. Mas ela não tinha nada contra a Igreja, ela só queria a separação. Colaborou ativamente na confecção da primeira lei de divórcio em Portugal, em 1910, que foi
teve validade até 1940, depois ela foi revogada pela Santa Sé e o divórcio só voltou a Portugal em 1975. Escreveu em jornais e publicou livros de ficção. Publicou um livro muito importante em 1905, início do século XX, com o título As Mulheres Portuguesas, explicitando o direito das mulheres, defendendo que elas tinham o direito de amar, de ficar solteira ou não, sem se preocupar com opinião e críticas, porque elas eram direcionadas ao casamento, né, na época. E o casamento era livre escolha e não fim. Que as mulheres deveriam ser independentes e terem uma profissão muito importante. Essas afirmativas eram muito avançadas em Portugal. Foi um importante feminista e houve a criação, então, de instituições de defesa das mulheres. Fundou uma loja maçônica feminina denominada Humanidade, que fazia parte do GOL. GOL é o Grande Oriente Lusitano. Viveu no Brasil entre 1911 e 1914, porque o marido foi nomeado em Portugal como cônsul português em São Paulo. No seu livro Viagens Aventureiras, de Felícia e Felizardo no Brasil, colocou o Brasil em seu roteiro de personagens, que ele tinha personagens brasileiras no livro. Retornou ao Brasil em 1922, percorrendo o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, propagando suas ideias republicanas, preconizando a união de todos os maçons, a importância da maçonaria feminina e combatendo ainda o clericalismo. Ana de Castro foi muito reconhecida. Ana de Castro Osório foi uma mulher acima do seu tempo. Ich habe den Entschluss gefasst, Russland anzugreifen. Lebensraum im Osten und Vernichtung der Juden, das waren immer meine Ziele. Wir stimmen ein Höllenkonzert an. Immer weiter hetzen und putschen. Auf den Führer! Wir sind so wahrheitsgetreu, wie es uns nützlich ist. Propaganda, das ist eine Kunst wie die Malerei. Wir schaffen die Bilder, die bleiben werden. Wir werden mit ihm in die Geschichte eingehen.